Olá a todos, eu sou Alessandra Leite e hoje nós iremos falar sobre metaplasmos. Você sabe o que é metaplasmos? Já ouviu falar ou sabe algum tipo de metaplasmo? Se sim, beleza, mas se ainda não conhece, a gente vai descobrir hoje o que são metaplasmos e alguns exemplos de metaplasmos, ok? Mas antes de falar sobre a definição de metaplasmos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês que talvez vocês conheçam. Ah, por exemplo, a gente às vezes fala para os nossos amigos, nossos familiares, no dia a dia, a gente chega e fala, cê tá bem? Aí a pessoa, tô bem, obrigado. E aí a gente percebe que nessa conversa, às vezes a gente não pronuncia todas as letras das palavras. Por exemplo, a gente fala cê ao invés de você. Cê tá bem? E aí também tem o tá. Ao invés de estar, você está bem, a gente fala, você tá bem? E aí a pessoa responde, tô bem, obrigado. E aí a gente percebe de novo que, ao invés de obrigado, a pessoa fala, obrigado, tô bem, ao invés de estou bem. Então, por exemplo, ou a gente pode chamar essa pessoa e a pessoa, peraí, né? A gente vê o peraí. E aí esse pera, né? Ao invés de falar espera aí a pessoa fala peraí. E há outros exemplos também, por exemplo, bacaxi. A gente vê algumas pessoas falam bacaxi ao invés de abacaxi. Então a gente já percebe que há uma supressão de algumas letras dessas palavras, não é verdade? Tanto no C, no tá, né? Você tá bem, você está bem, no tô, né? Ao invés de estou, no obrigado, né? A pessoa fala obrigado, nesse pera também. Então, todos esses que eu falei, a gente percebe que há uma supressão, mas em alguns casos a gente vê outras palavras que a gente fala e que é o contrário, a gente faz um acréscimo. Por exemplo, alevantar. Então a gente fala alevantar, alumiar, ao invés de levantar, não é? De iluminar. Então a gente percebe que há um acréscimo na palavra. A gente, né, alevantar ao invés de levantar. Então, um acréscimo do A aí. Ou então, há outros casos também que a gente fala acelora ao invés de acerola. Então o nome é acerola, mas a gente fala acelora. Tem gente que fala acelora. Então, todos esses casos a gente percebe uma mudança na forma de falar a palavra. Ou a gente tira algumas letras, ou acrescenta outras letras, ou muda as letras de lugares. Então, esses são essas mudanças que acontecem são chamadas de metaplasmos. Então, o que é metaplasmo? Metaplasmo é justamente essa mudança de forma, ou seja, de uma forma muda para outra forma. E aí a gramática define metaplasmo como as transformações fonéticas. O que são fonéticas? São relacionadas ao som, ao fonema das palavras. E aí, essas transformações fonéticas que a língua sofre, as palavras sofrem durante a evolução histórica. Então, ao longo do tempo vão acontecendo essas mudanças. E aí, o estudo, quem estuda essas mudanças, quem estuda os metaplasmos, é a parte da língua portuguesa chamada fonética e fonologia, que justamente vai se pautar na perspectiva do som das palavras, né, como as palavras soam, né, o som das palavras. E aí os vocábulos que passaram da língua latina, então a gente sabe que o português, né, a língua portuguesa vem do latim. Então, essas mudanças que ocorreram desde o latim até chegar na língua que a gente fala hoje, né, sofreram muitas alterações. Então, ocorreram muitas alterações, seja os acréscimos, seja as supressões ou as transformações. Então, essas mudanças são chamadas de metaplasmos. E aí, ficou mais fácil agora? Já sabe o que é metaplasmo? Muito bem! Agora a gente vai ver alguns tipos de metaplasmos. Os metaplasmos são divididos em 4 tipos. Nós temos metaplasmo por acréscimo, quando a gente acrescenta alguma coisa. A gente tem metaplasmo por supressão, então quando tira alguma coisa. Metaplasmo por transformação e metaplasmo por transposição. Então vamos ver cada um desse separadamente, alguns exemplos, porque a gente percebe no registro
informal, às vezes na linguagem popular, nós podemos ver, até no dia a dia, como eu falei no início, né? Quem nunca ouviu, você tá bem? Tô, obrigado. Então a gente sempre ouve essas palavras. E aí, no nosso dia a dia, então a gente vai analisar essa dinâmica que ocorre, né, na mudança da língua, e aí que a gente percebe no nosso cotidiano. Então, começamos por acréscimo. Então, metaplasmos por acréscimo é quando a gente fala alguma palavra e acrescenta alguma letra a essa palavra. Por exemplo, no caso que eu falei, alevantar. Então, a gente vê o acréscimo do ar. A palavra é levantar, mas tem um acréscimo do ar. Ou então, amostrar. A gente viu, esse menino é amostrado, gosta de se amostrar. Então, ao invés de mostrar, a gente fala amostrar. Então, nesse caso também é um metaplasma. Ou no caso de arroz, né? A gente fala às vezes, né? Muitas pessoas falam arroz ao invés de arroz, porque a gente escreve, né? Arroz não tem esse i, mas quando na fala a gente ouve arroz, ou então nós ao invés de nós. Então todos esses acréscimos são metaplasmos por acréscimos. Então é estudado pela fonética e pela fonologia esses fenômenos, esses acréscimos. Outro exemplo também é a supressão, outro tipo de metaplasma, metaplasma por supressão, que já é o contrário. Há uma supressão das letras na palavra. Por exemplo, cosca ao invés de cócega, né? Então, se transforma em cosca. Nossa, tá me fazendo cosca, né? Quem nunca ouviu isso? Então, é cócega, ao invés, né, de falar cócega, a pessoa fala cosca. Então, isso é um metaplasma por supressão, que a gente vê que suprime algumas letras das palavras. Ou então, abóbora, né? Abóbora ao invés de abóbora. Então, a gente vê também uma supressão aí da palavra do O, né? Abóbora. Então, fica abóbra. Então, já vai direto pro bra. Ou então, outra palavra que a gente pode citar também, musga. Né? O nome é música, mas só que se transforma em musga. Muitas pessoas falam musga. Você ouviu essa musga? Né? A gente às vezes fala e nem percebe, né? Muitas pessoas falam nesse sentido. E isso também é um metaplasmo. Então é uma supressão, então a gente percebe que tira o izinho ali de música e fica musga. Ou então doutor, ao invés de doutor. Né? Então muitas pessoas falam doutor. E aí suprime esse U, cai, né? Esse U é suprimido. Então, isso também é um metaplasma por supressão. Um terceiro tipo de metaplasma também é o metaplasma por transposição. Então, já é um caso diferente. Transposição é a mudança das letras na mesma palavra. Então, vai continuar, não vai nem suprimir e nem acrescentar, mas vai mudar. Por exemplo, frever. Então, ao invés de dizer ferver, então fica frever. Então há uma mudança do lugar aí da letra R. Então isso também é uma transposição do vocábulo, né? Do fonema da letra. Outro exemplo que nós podemos trazer é depedrar. Então a gente, ao invés de depredar, então a palavra, né, na grafia gramatical é depredar. Só que muitas pessoas falam depredar, né? Desculpa, depedrar. Então, há essa mudança do R, né, do depedrar, né, e depredar. Então, a palavra, né, gramaticalmente, é depredar, mas tem gente que fala depedrar. Então, esse R sai do lugar. Ou então, no caso de iogurte, então, a iogurte ao invés de iogurte. Então, a gente percebe também que o R muda de lugar. Ou então, no caso da palavra estrupar, ao invés de estuprar. Então, o R também sai do lugar. Então, isso é um metaplasma por transposição. E um quarto tipo de metaplasma é o metaplasma por transformação. Ou seja, há uma transformação. Por exemplo, mulher, e aí muitas pessoas falam mulher. Então, há uma transformação ali. Falando, e aí, ao invés de falando, então o D, né, falando, é ando, aí se transforma em falando. Então a gente percebe que não usa mais o som nasal. Outro exemplo também, praca, ao invés de placa. Então, há essa mudança também. Ou então, frauta, ao invés de flauta. A gente percebe a transformação do R para o L. Então, são esses exemplos, esses 4
tipos de metaplasma que nós temos. E aí, agora clareou o que são os metaplasmas? Então comenta aqui embaixo, né? Quais metaplasmas você mais usa no dia a dia. E agora a gente vai ver uma segunda etapa e vamos ver como nós podemos, né, fazer uma pesquisa dos metaplasmas, ok?